Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos ler uma mensagem do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Ela se comunica àqueles que não a tinham, ou mesmo não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, enquanto que a fé aparente não tem senão palavras sonoras que os deixam frios e indiferentes. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-lo aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para fazê-los ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Então, que possamos, neste momento, estarmos receptivos à mensagem que vamos escutar, que possamos ter um amparo dos amigos espirituais e de Jesus, nosso Divino Mestre, que possa nos envolver na sua luz e na sua paz. E é com muito prazer e muita alegria que recebemos hoje o companheiro Genir Tassi, da Casa Espírita Mãos Unidas, e que vai nos trazer esse tema: Vinde a mim, tomai sobre vós e aprendei de mim. Obrigado, queridos amigos, obrigado pelo convite, pela oportunidade de trabalho. Não há nada que nos alegre mais, que nos estimule mais, do que essa oportunidade de versarmos sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Essa doutrina que veio para nos complementar e para nos mostrar como fazer, como agir, como se nos transformarmos em aprendizes daquele que é o mestre de todos nós. A proposta que nós trazemos neste momento é um convite e convocação, uma espécie de convite que é mais do que um convite, é uma convocação do mestre para que nós venhamos a tomar essa decisão de ir ao seu encontro. É essa oportunidade em que Jesus nos conclama, nos chama a fazer esse exercício de aproximação. Em primeiro lugar, o nosso abraço fraterno à comunidade que compõe o Centro Espírita Fraternidade, do qual nós temos uma ligação afetiva muito próxima, através da história da nossa Casa Espírita Mãos Unidas. O Fraternidade sempre esteve presente, desde sua origem, visto que a nossa casa surgiu de um grupo de estudos que começou a fazer um trabalho de aproximação de estudos de pessoas que estavam e continuaram trabalhando junto ao Centro Espírita Fraternidade. Nesse movimento de criar uma nova frente de trabalho de aproximação da doutrina espírita para aqueles que a necessitam. E nós, na sequência deste trabalho da Casa Espírita Mãos Unidas, sempre fizemos muita questão de buscar essa proximidade, esse intercâmbio entre a Casa Espírita Mãos Unidas e o Centro Espírita Fraternidade. Isso está muito claro nesses intercâmbios que nós fazemos, nessas trocas de trabalhadores e de trabalhos entre essas duas casas. É histórico essa aproximação, e que bom que a gente possa estar presente no Centro Espírita Fraternidade, que é uma espécie de casa máter do Espiritismo em Cruz Alta. Como observávamos há pouco, fazendo uma busca de alguns fatos históricos da Casa Espírita Mãos Unidas, nota-se da Casa Espírita Mãos Unidas, não apenas de todo o movimento espírita de Cruz Alta, nota-se que não tem como nós fazermos a história do Espiritismo em Cruz Alta sem iniciarmos lá nas suas raízes, lá dentro do Centro Espírita Fraternidade. Dá a impressão, em alguns momentos, que tudo começou ali.
dentro do Centro Espírita Fraternidade e foi estendendo as suas sombras, o seu agasalho, essa árvore frondosa foi estendendo seus galhos para todos os rincões da nossa cidade, a partir daquela semente que foi plantada lá onde é hoje o nosso Centro Espírita Fraternidade. Mas, como dizia, vamos abrir o Evangelho para fazer o nosso início. O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós fomos buscar lá no Centro Espírita Fraternidade, há aproximadamente 15 anos atrás, porque é um livro lançado pela Federação Espírita em homenagem aos 85 anos da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul, que esse ano, em 2021, completa 100 anos, um século de luz da Federação Espírita do nosso Estado. A nossa FERES lançou em 85, aos 85 anos, portanto, há 15 anos atrás, esta obra, que nós fomos buscar no ponto de venda de livros do Centro Espírita Fraternidade. Lá no seu capítulo 6, nós encontramos esse convite, convocação do Mestre Jesus, quando ele nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e é leve o meu fardo. Notemos de cara este convite e convocação de Jesus, em que ele se utiliza de verbos imperativos. Não dá esse espaço de interpretação. É imperativo. Vinde a mim, quer dizer, faça esse movimento de busca. Tá? E, no segundo momento, tomai sobre vós, tomar sobre si, e aprendei comigo. São verbos imperativos que são um convite e convocação para que nós nos tornemos aprendizes. São chamados para nos tornarmos efetivamente aprendizes da vida. Sem que nós possamos tergiversar nesse momento. E como diz o próprio texto, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. É um convite que, a princípio, tem essa característica. Não é estendido a toda a humanidade indistintamente, mas a aqueles que precisam. Esse convite é específico àqueles que estão em aflitos e sobrecarregados. Mas, ao mesmo tempo, podemos observar que ele diz: todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Não fazendo aqui uma classificação, um convite apenas a quem se denomina, se caracteriza como cristão, como espírita, como católico, como a todos nós que estamos aflitos e sobrecarregados, tomando sobre si o seu jugo, que é leve e é suave. São, então, um chamamento para nos tornarmos efetivamente aprendizes da vida, de nos aperfeiçoarmos pelo cumprimento das leis divinas e pela prática das virtudes que daí advêm. Esse convite faz com que nós venhamos a fazer esse contato com o nosso próprio ser interior, tendo como mestre o mestre maior de todos nós, que é o nosso mestre Jesus. Para construir o caminho de aprendiz, um aprendiz autoconsciente que tem consciência de si, que sabe para onde precisa ir, para onde tem que se movimentar, que toma o jugo de Jesus sobre si, é necessário uma decisão firme em direção a uma mudança de paradigma, a uma mudança de status, a mudar o seu íntimo, a forma de encarar a vida e de se perceber. É preciso ter essa coragem desse esforço continuado, paciente, perseverante e disciplinado num processo de carregar o próprio fardo, o fardo de cada dia.
quando assume essa responsabilidade sobre si, quando entende que é necessário fazer esse movimento de mudança, quando cansa da situação em que se encontra e percebe a necessidade de fazer esse movimento interior. É todo o exercício dentro do próprio indivíduo. Nós não vamos mudar nada externamente. Precisamos, nesse momento, saber fazer uma olhada, uma análise do nosso próprio mundo interior. É um convite, então, a nós fazermos esse mergulho dentro do nosso próprio espírito, dentro da nossa alma, para entendermos o que está nos sobrecarregando e nos trazendo aflições, fazendo com que a gente perceba essa necessidade de fazer esse movimento de autoaproximação, de autoconscientização. O seu jugo, o jugo de Jesus, é o cumprimento das leis divinas. E pelas práticas dessas virtudes daí advindas. O cumprimento da lei divina é esse exercício de revestir-se desse compromisso consigo mesmo. Um compromisso de autoaperfeiçoamento e de buscar alinhar-se, alinhar a própria conduta, a própria forma de pensar e de agir a este cumprimento das leis divinas, que estão inscritas na nossa própria consciência, conforme nos ensinam os espíritos. Que nós vamos encontrar íncitas dentro do próprio espírito, dentro da própria alma, na nossa consciência está lá presente as leis divinas. E que nós precisamos aprender a observar, a perceber, e nesse processo de autoconscientização, nós vamos encontrar, nós vamos entender, nós vamos perceber essa necessidade de nos alinharmos às leis divinas. O que apresentaremos agora é um método prático para exercitar em nós as virtudes necessárias para atender a esse convite, a esse chamamento do nosso Mestre Jesus, para nos tornarmos realmente aprendizes do Mestre. Mas aqui já vem mais um detalhe interessante. Nos tornarmos aprendizes, não nos tornarmos mestre. Porque mestre mesmo só o próprio Jesus. Este, sim, pode investir-se da intitulação de mestre. Nós outros, todos nós outros da humanidade, somos aprendizes. Estamos em uma vida que nos coloca na condição de aprendermos, de evoluirmos, porque precisamos desses aprendizados. E precisamos saber perceber em nossa autoconscientização de que o cumprimento das leis divinas e a prática das virtudes daí advindas é a razão maior da nossa vida e é a razão pela qual nós temos que envergar mais uma encarnação. Porque ali está o aperfeiçoamento do espírito, passa necessariamente por esse exercício de praticar as leis divinas. Mas entrando, então, numa exegese psicológica consciencial dessa passagem dos evangelhos, esses 3 versículos do nosso evangelho de Jesus, que nós estamos nos referindo a ele neste momento como um convite, convocação, vamos fazer em 6 etapas, em partes, passos que precisamos fazer para alcançarmos essa condição que Jesus propõe nesta chamada de tornarmos a nossa vida suave e o nosso fardo mais leve, para que possamos suportá-lo e transportá-lo através da nossa vida. Numa primeira etapa, nós precisamos reconhecer que estamos em sofrimento, em aflição. Reconhecer a sobrecarga que nós estamos colocando em nossos ombros, a partir das nossas próprias ações de desamor. Nós estamos agindo com falta absoluta desse sentimento em nossos corações. Nós não nos damos por conta ainda da necessidade de nos alinharmos à lei do amor, ao amor como essa essência da vida. Nós ainda estamos muito crus, muito simples em nossos instintos
e não estamos aperfeiçoando os nossos sentimentos. E por isso precisamos tomar essa consciência, essa conscientização de que estamos em sofrimento. Fazendo um link aqui com a outra passagem do Evangelho, na parábola dos 2 filhos. Conforme o nosso Alírio Cerqueira Filho, na sua exegese psicológica transconsciencial das passagens do Evangelho, faz um estudo muito aprofundado dessas passagens, e é aqui que nós estamos nos baseando para fazer essa exegese dessa passagem do Evangelho. Ele nos mostra aquele momento em que o filho, o chamado filho pródigo, substituindo o título dessa parábola, que a princípio nós conhecemos como a parábola do filho pródigo, e ele faz essa transformação de intitulação, classificando-a como a parábola dos 2 filhos, porque eram 2, e os 2 têm uma passagem importante naquela história, uma lição enorme a ser aprendida. E naquele momento em que esse filho pródigo toma consciência dos erros que está cometendo e das sobrecargas que está colocando sobre os seus próprios ombros, a necessidade de tomar consciência de si, pelas suas próprias ações de desamor, de rebeldia e de orgulho diante da vida. Buscar, a partir daí, o arrependimento sincero. A necessidade desse arrependimento sincero, que vai fazer com que a nossa alma, com o nosso âmago, se transforme realmente e não aceite mais esta sobrecarga que nós estamos colocando sobre os nossos ombros. Isso está muito claro quando Jesus nos diz: todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E aqui é interessante observar que são todos os aflitos, não apenas os cristãos ou aqueles que se alinham a essa ou aquela forma de pensamento, a essa ou aquela religião. Não. A todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, revestir-se da lei maior, da lei de amor, de justiça e de caridade. Numa segunda etapa, após esse reconhecimento da nossa própria incúria, da nossa própria incapacidade, da nossa própria falta de evolução, com um arrependimento sincero, ir ao encontro do amor incondicional que Jesus nos representa, com o objetivo de conseguir alívio aos sofrimentos, para que possa tornar-se um aprendiz realmente do Mestre Jesus. Fazer esse movimento, então. Primeiro, toma consciência e depois toma essa decisão de ir ao encontro daquele que é realmente o nosso Mestre maior. Já estamos começando a caminhar. É aquele momento em que o filho pródigo diz: irei ter com o meu pai e dir-lhe-ei: pequei contra vós, contra os céus e contra vós. Esse momento lá naquela parábola está tomando consciência e criando em si o processo de conscientização. Mas ele vai ao encontro do pai e é isso que importa. Arrepender-se, conscientizar-se e fazer o movimento de aproximação da casa do pai, da busca do mestre, como modelo, como guia a ser seguido realmente. Numa terceira etapa, tomar a lei de amor, de justiça e de caridade como diretriz para a própria vida, para aprender, para poder realmente aprender. Tomar sobre si a lei, tomar sobre si o jugo de Jesus. Esta é a receita. Vestir-se, vejam que Jesus não carrega, não diz: dá-me aqui que eu levo para você. Não, ele toma sobre si. E ele chama de jugo. Jugo é essa coisa que junge um ao outro, que prende um ao outro, ou a algo que nos torna ligados inevitavelmente a isto. Então, tomar sobre si o jugo de Jesus é vergar-se às leis divinas, vergar-se não no sentido de submissão absoluta, mas de assumir sobre si as consequências de uma nova atitude, de uma nova forma de pôr-se diante da vida. Neste momento, nós estamos assumindo todas as responsabilidades que aí advêm. Porque tudo na nossa vida que nós vamos assumir uma nova atitude, uma nova forma, nós temos que abrir mão de outras coisas. E são aquelas coisas necessárias
necessárias, não, que nós assumimos por decisão de ego, do nosso egoísmo, do nosso comodismo, e não queremos fazer um exercício de evolução. Precisamos assumir a responsabilidade das consequências de sermos melhores, de nos transformarmos em melhores, a ponto de abrir mão daquelas outras coisas que eram apenas direcionadas ao nosso alto prazer, à nossa satisfação egoística, e assumir as consequências de uma renovação, de uma nova postura que vai fazer com que nós caminhamos para o nosso aperfeiçoamento. Tomai sobre vós o meu jugo, a lei de justiça, de amor e de caridade. E aqui parece que nós poderíamos dividir em partes essa lei, mas não, ela é íntegra, numa só chamada, que não são dimensões de uma mesma lei. O amor é essa necessidade de encontrar essa essência da vida. E a justiça é natural, é de quem ama, de quem tem um amor em si. A justiça é uma necessidade. É uma outra dimensão da mesma lei. E a caridade é a justiça sendo praticada pelo amor, em ação. O amor em ação é a caridade. Então, a lei de justiça, de amor e caridade se complementa em 3 dimensões diferentes. Mas é uma lei só. É o complemento da lei maior que Deus nos impõe como o jugo necessário para a nossa evolução. Numa quarta etapa, evolução dessa nova postura, tornar-se efetivamente um aprendiz do mestre amoroso. É a partir desse momento que nós vamos começar a aprender, nós vamos começar a exercitar essa necessidade de conhecer. Tornar-se aprendiz do mestre amoroso, brando e humilde de coração. E quando ele coloca esta forma, o aprendiz do amoroso, brando e humilde de coração, está dando o condicionamento o encaminhamento desse aprendiz. O que é e como deve ser esse aprendizado. O que nós vamos aprender? Aprendermos a sermos amorosos, a sermos brandos e humildes de coração. Esta é a lição que nós vamos passar a investir-se dela, a revestir-se dela, a assumi-la como uma postura de vida. A partir desse momento, nós estamos nos tornando realmente aprendizes do mestre, atendendo ao chamamento que diz: aprendei comigo. E quando ele diz aprendei comigo, que sou brando e humilde, ele está dando a condição desse conhecimento que vamos adquirir. E essa conquista de conhecimento é, em primeira instância, entender racionalmente o que é que a lei espera de nós, o que o mestre espera de nós. Mas, num segundo momento, nós precisamos transferir aquele exercício do racional para o sentimental, da mente para o coração, investir a nossa própria vida nessa condição de aprendiz, de o que estamos aprendendo. É quando nós passamos a incorporar na nossa autoconscientização desse sentimento. É quando nós, embora sabendo, não ainda vivemos esse ensinamento, é porque não tomamos consciência ainda dele. Mas a partir do momento que vamos nos conscientização, e há aqui uma diferença entre saber e ter consciência de si, que é esse momento em que nós nos vestimos desse conhecimento e ele passa a ser a característica da nossa forma de pensar e de agir. Estamos começando, nesse momento, a transformar o nosso jugo, o nosso fardo, tornando-o mais suave, porque agora compreendemos e sabemos o que fazer com ele. Ele não é mais algo que pesa sobre os nossos ombros. Continua tendo o seu peso sobre os nossos ombros, mas nós já estamos sabendo o que fazer e como carregar as cargas que estão sobre nós. E então nós tomamos jeito, e tudo torna-se mais fácil e mais simples. Numa quinta etapa, encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. Essa sensação de espírito,
que nós vamos assumindo conforme nós vamos evoluindo espiritualmente. Quando nós vamos aprendendo a carregar as nossas responsabilidades, as nossas cargas, os nossos sofrimentos. Não que nós vamos nos livrar simplesmente de todas as dores, de todas as sobrecargas, de todos os problemas que a vida humana, naturalmente, nós temos nessa condição de seres em evolução. Somos todos seres em evolução, portanto, todos aprendizes da vida. Então, a sobrecarga é natural e inevitável. Tudo depende de como nós carregamos, de como nós enfrentamos os problemas da vida, como que eles trabalham em nosso íntimo e como o nosso íntimo trabalha diante de todos os problemas. Olhem para essas expressões espíritas que nós encontramos por aí. Essas criaturas que nos trazem as mensagens espíritas, elas sempre foram assim, serenas, bondosas, com expressão de confiança na vida e de paz interior? Não. Todos eles trazem as suas cargas, os seus sofrimentos, os seus pesares. Mas aprendendo a lidar com eles. O próprio Divaldo, quantas vezes nos mostra que ele também tem os seus problemas, as suas angústias. Nas suas palestras, deixa isso muito claro. A diferença é como ele carrega essa carga, como ele encara esses problemas. Nós temos muito, muito, muito a aprender com o Divaldo, quando ele nos mostra a própria vida. Que bom que ele já perdeu esse pudor de mostrar a própria vida, porque ele é uma lição a ser comparada à nossa vivência. Encontrar a serenidade e a harmonia geradas pela condição de ser um aprendiz. E é ser aprendiz, não é passar a ser mestre imediatamente. É aqui que nós vamos encontrar o descanso para a nossa própria alma. E numa sexta etapa, tornar a própria vida suave e a evolução, por meio do aprendizado, um fardo leve de ser carregado. É quando nós já estamos nos investindo da nova condição, da condição de aprendizes. Já estamos começando a aprender. Aqui nós já temos alguns aprendizados. E esses aprendizados é que estão trazendo essa serenidade para a nossa vida. Nós já estamos nos vestindo desse sentimento. Porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. É muito mais leve do que as dores e os sofrimentos que nós, pelos erros de desamor, de rebeldia, de egoísmo, vamos sobrecarregando o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo. Quando nós nos tornamos aprendizes e começamos a nos revestir desses conhecimentos, nós vamos tornando a vida suave e leve. Esse é o convite da vida. Se agirmos assim, o jugo será sempre suave e o fardo leve. Porque é da vida que assim seja, não tem como ser diferente. Deus nos criou simples e ignorantes para que nós pudéssemos nós mesmos construir a nossa própria evolução. E é fundamental tomarmos Jesus como o nosso líder maior. O mestre, o modelo, o guia a ser seguido. E seguir um guia é fazer como ele faz. Não é simplesmente entregar-se a Jesus e ele vai carregar o nosso fardo. Não, nós temos que fazer a nossa parte da nossa responsabilidade. Só assim encontraremos a porta estreita que nos conduz ao apertado caminho que nos leva à vida. A solução dos nossos problemas só será possível se aceitarmos o convite e convocação de sermos aprendizes, de nos fazermos aprendizes do nosso mestre maior. E para nós encerrarmos a nossa mensagem, um poema de uma música muito interessante, que diz para nós: ama, ama, ama que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te elevarão. Ama que a natureza toda é bela e dela frutos do amor. Ama que o amor perdoa e o perdão que te doa muito mais do que o amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar.
Ama, que o amor inspira, faz do peito a lira, livre a ecoar. Ah, ama, ama, que o amor é leve. Ama, que o amor é leve. Essa é a nossa mensagem. Que Jesus esteja sempre em nossos corações, nos inspirando a tomarmos a coragem dessa decisão, de fazermos-nos aprendizes do nosso Mestre Maior e tomá-lo realmente como o nosso guia, o nosso modelo a ser seguido. Muita paz e que Jesus esteja no coração de todos nós.